Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Liderança e Gestão. Como você já sabe, nós estamos aqui todas as sextas às 3 da tarde. Eu sou Moisés Borges e é com muita alegria que eu recebo você no nosso programa. Eu falo nosso porque esse programa ele é apresentado por mim, mas tem a sua participação, a sua interação. E é sempre uma alegria recebê-lo aqui juntamente com as pessoas que você, neste momento, vai mandando aí um aviãozinho, um recado, as pessoas pelas quais você tem um carinho, um apreço. Eu quero dizer para você que o seu apoio conosco aqui, a sua contribuição, a sua audiência é a razão de nós estarmos aqui apresentando conteúdo relevante, não só para você, mas para os seus colaboradores, de repente para o seu gestor. Nós estamos aqui apresentando conteúdo relevante para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Eu costumo dizer que esse programa ele tem uma linguagem fácil para que você entenda do início ao fim e que você possa repercutir, que você possa espalhar, levar essa mensagem para outras pessoas também. Às vezes nós não conseguimos levar para os outros tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que se passa diante dos nossos olhos, mas nós fazemos um recorte, nós pensamos aquilo que faz sentido para a nossa vida. E é por isso que eu convido você neste momento a se preparar aí com papel, caneta, talvez com o seu segundo smartphone. De repente você está assistindo esse programa no seu computador, mas pega um bloco de notas, tenha à mão aí aquilo que você vai ser despertado, aquilo que vai te chamar a atenção para você escrever, para você de repente publicar. Só quero fazer um pedido, hein? Aquilo que é pensamento, argumentação. Aliás, guarda essa palavra aí porque nós vamos falar um pouquinho sobre argumentação hoje. Mas aquilo que é argumentação, pensamento, aquilo que é a fala do outro, eu gostaria que você aprendesse aqui comigo. E se você já faz, meus parabéns. Dê crédito àquilo que é do outro. Aquilo que é seu, nós vamos respeitar e receber como um novo ensinamento. Ou ratificarmos, confirmarmos aquilo que nós já sabemos, aquilo que um dia nós aprendemos. Mas a gente tem que aprender a dar crédito por aquilo que nós encontramos no meio do caminho. Às vezes eu encontro ditados populares e eu quero publicar um ditado popular. E eu vou atrás da origem, da raiz, quem que escreveu, quando, por quê. E nem sempre os ditados populares que nós tanto falamos nos dias de hoje, eles são realmente como nós pronunciamos, nós falamos. Mas é uma coisa que eu quero, neste momento, compartilhar para que você saiba que, como dizia minha velha mãe, respeito é bom e eu gosto. É uma coisa respeitosa nós termos assim, nós recebemos a informação de outras pessoas e darmos crédito por aquilo que recebemos. Eu, por exemplo, hoje de manhã, publiquei um texto lá no Instagram. Só que a foto que eu coloquei no Instagram, ela não é minha. Ela é uma foto da BBC de Londres. E aí eu faço uma ressalva, entre parênteses, colocando de onde veio essa foto. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque a foto não é minha. E não é porque está na rede mundial de computadores, não é porque está na internet, ela tem um livre acesso. Inclusive, quem publicou, seja escrito, seja fotografado, seja qual for a publicação, ela teve uma origem. E essa origem, ela se torna responsável por aquilo que você está lendo, vendo ou compartilhando, disseminando por aí. Beleza? Eu quero deixar um abraço especial para duas pessoas. Um abraço especial para o Randall, presidente dessa casa, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui toda sexta-feira, às 3 da tarde, falando com você, comunicando, trazendo informação para te ajudar na vida pessoal e também na vida profissional. O meu segundo abraço especial desta tarde é para o Anderson, que também é um dos diretores desta casa.
que vocês possam sempre ter com muito carinho aqueles que estão abrindo as portas da tvbarueri.live, para que nós estejamos chegando aí bem pertinho de você. Sem mais delongas, o programa Liderança e Gestão tem a alegria de receber aqui uma doutora... Aliás, quando nós encontramos... Deixa eu explicar uma coisinha aqui antes para você. Quando nós encontramos alguém... alguém não, deixa eu trazer por um exemplo assim mais específico. Quando você se encontra com um professor, e esse professor, ele tem o doutorado, olha só que interessante, geralmente ele dá aulas para graduação, para pós-graduação, ele atende o mestrado também, só que nós encontramos a inscrição no bolso dele, no jaleco ou no guarda-pó, olha que expressões antigas, né? Mas nós encontramos assim, ó, professor, doutor, fulano de tal. E esta pessoa que eu estou trazendo aqui hoje para você conhecer, eu apresento como professora doutora Margibel de Oliveira. Seja bem-vinda, professora, que você se sinta bem e vamos rasgar o verbo aqui, eu perguntando e a senhora respondendo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, Moisés, muito feliz também, porque o nosso objetivo maior é proporcionar que as pessoas consigam, de alguma maneira, apresentar-se em público. Então, teremos muito o que falar hoje. Maravilha, maravilha. Então, gente, o nosso programa de hoje vai falar, nós vamos conversar aqui a respeito de muitas coisas, mas eu quero que você guarde 2 pontos principais da nossa conversa. Doutora Margibel, ela é especialista em oratória, e dentro da oratória, que você vai entender daqui a pouco o que vem a ser esta ciência, mas ela é praticada por todos nós que temos a oralidade, só que a oratória ela tem técnicas para que o interlocutor receba de maneira eficaz aquilo que está sendo levado para ele, que a mensagem chegue. O segundo ponto que nós vamos tratar aqui é a argumentação, que está dentro do guarda-chuva maior da oratória, não é isso, professora? Exatamente. Argumentar é parte da nossa vida diária, eu diria. Legal, legal. Professora, antes de a gente entrar propriamente no nosso tema, fala aí de onde você é, onde você nasceu, onde você mora atualmente e o que você está fazendo, qual é a sua atividade principal hoje, por favor. Maravilha, Moisés. Bem, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Cambará do Sul. Eu cresci lá perto dos cânions do Itambezinho, um lugar muito frio, negativo de 5 graus. Morei naquela região até 10 anos de idade, depois fui morar em Caxias do Sul, lugar somente onde eu nasci, mas morei lá. E depois eu fui morar em Florianópolis, porque eu queria fazer um curso de graduação e naquela época, na cidade onde eu morava, só tínhamos faculdades particulares. Então eu fui morar em Florianópolis para fazer um curso de graduação e lá eu acabei fazendo graduação e mestrado na área de letras português e inglês. Então, na metade da graduação eu comecei a dar aula para prézinho, 1ª a 4ª série de inglês, e depois do mestrado eu já comecei a dar aula na graduação. Então, a minha paixão, né, quem é a Margibel, atualmente eu moro em Barueri, aqui do ladinho da TV Barueri Live. Moro em São Paulo há 17 anos, porque eu vim para cá fazer o doutorado. Legal. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu tenho metas, eu vou atrás daquele objetivo e eu começo e eu termino. Então, coloque isso na sua mente, né? A gente que quer, às vezes, alcançar alguma coisa, você tem que traçar um objetivo e alcançá-lo. Legal. Professor, você falou aí hoje, você mencionou 2 coisas que já me faz tremer na base. Fez letras, né? Letras. E também com a especialização em português e inglês, é isso? Isso. Eu fiz o que nós chamamos de dupla graduação, que é okay. em português e inglês. E lecionou inglês também? Lecionei inglês. Inglês, redação. Nossa, essa é a segunda parte que me faz tremer diante de você aqui hoje. Imagina. Porque
Eu estava há um tempo atrás conversando com uma pessoa nos Estados Unidos e eu tinha interrompido uma conversa com a minha filha e deixei a minha filha esperando no Viva Voz. E ela me corrigia, falava assim, pai, você fala tudo errado, como é que você fala isso, fala aquilo? Aí eu falei, mas ele me entendeu perfeitamente. Tem essas coisas, né? Tem. Mas nós, seres humanos, uma coisa que depois nós vamos conversar um pouco mais, nós, seres humanos, a gente tem até um certo medo, receio de julgamento, e isso Sim. trava a gente, não é verdade, professor? Exatamente. O que a maioria das pessoas, elas temem, na verdade, quando elas vão se apresentar em público, porque as pessoas falam assim, a fala em público. Mas a fala em público, às vezes, é um blá, blá, blá. Você pode falar qualquer coisa. Mas quando você vai se apresentar em público, você, às vezes, fica se preocupando muito com o julgamento das outras pessoas, como você acabou de falar. E se você tem uma preparação, né, o preparo antes de você fazer a sua apresentação, certamente, não é que você não tenha que se preocupar com o seu público, mas você não vai ficar naquela paranoia de ficar Não pensando. bate a neura, né? Exatamente, ficar pensando, será que eu estou agradando? Será que as pessoas estão me julgando e eu estou indo bem? Então, muitos dos medos das pessoas, daquela ideia de, olha, eu vou chegar na frente de uma plateia, eu não vou conseguir transmitir o meu pensamento, é por ficar, não é, com esse receio do julgamento alheio. Legal, legal, legal. Nós estamos aqui hoje conversando com a professora Margibel. Só que tem uma coisinha que ficou em aberto, professora, que é a sua atuação. Você já está falando de falar ao público, você já está falando de receio, mas o que exatamente você está trabalhando hoje? Qual é assim, o seu projeto principal que está em andamento aí? Olha, eu diria que eu estou numa fase de transição de carreiras, no auge dos 55 anos, quase com 30 anos aí de sala de aula. Eu ainda estou pensando numa transição de carreira. Eu dou aula na graduação, já faz 20 anos, atuo aqui na FATEC Barueri, é por isso que me mudei para cá. Eu sou concursada pelo Centro Paula Souza, que ele tem no seu guarda-chuva todas as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. E na FATEC eu atuo principalmente no curso de eventos, de comércio exterior, logística, gestão de recursos humanos, que eu gosto muito dessa área também. Então, o que eu faço? Eu trabalho com projetos, né? Como organizar o projeto, a parte metodológica, a parte da escrita e também o meu segundo projeto de vida, e na verdade, minha questão empreendedora, são os meus cursos de oratória, que eu já atuo desde 2008. Quando você fala de transição de carreira, você está pensando em deixar a sala de aula? Porque é o seguinte, eu estou te perguntando isso porque eu deixei a sala de aula e estou extremamente arrependido e estou querendo voltar correndo. Fala pra gente, professora. De fato, eu não quero deixar a sala de aula assim, 100%. Na verdade, eu venho fazendo uma diminuição de atividades na faculdade, porque na faculdade eu não só leciono. Eu sou orientadora de estágio, eu oriento o trabalho de graduação. Então, de fato, é diminuir um pouquinho as atividades de sala de aula, mas permanecer. Porque eu também dou aula numa especialização na área do direito, área em que eu atuei mais de 15 anos na graduação. Então, ali também eu formo pessoas para a carreira pública, procurador-geral do Estado, que tem de sentar na frente de uma banca de concurso público. Então, eu estou numa sala de aula virtual. Legal. Né? E esse, então, é a vertente do seu lado empreendedor. Sim. É isso aí. Exatamente. E hoje, então, você tem um curso de oratória, é isso? Na verdade, eu estou impulsionando uma plataforma que terá vários produtos, infoprodutos. Eu tenho 2 cursos de oratória, não é? Um é o Palavras de Autoridade e o outro é o Oratória de Bolso. Então, são 2 cursos. Então, peraí um pouquinho.
Nós vamos falar sobre esses dois cursos já já. É o seguinte, nós estamos aqui hoje conversando com a professora Margibel de Oliveira. Ela é especialista em oratória e argumentação. Nós vamos falar no segundo bloco sobre oratória, nós vamos falar sobre argumentação e eu quero também saber sobre esses dois, são os dois cursos, não é isso? Isso, exatamente. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já já voltamos, não saia daí. A Vitrine Joias trabalha com anéis de formatura, alianças e alianças para noivado. Em agosto, ela vai comemorar 30 anos. São 30 anos realizando sonhos. Trabalhos de alta qualidade, alto nível em atendimento, alianças personalizadas e criadas pelo próprio cliente. E tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Cobrimos qualquer orçamento, facilitamos em até 12 vezes. E mais, temos um plano de compra programada e não precisa de cartão e nem de boleto. Vitrine Joias, sempre com você. Que bom que você continua conosco no programa Liderança e Gestão. Agora eu vou pedir para você aqui, eu vou fazer um pedido especial. Tem gente que fala para mim assim, hoje eu não consigo ver. Por quê? O nosso programa é toda sexta às 15h. E talvez você esteja aí no corre-corre para fechar a sua semana. E aí acontece o seguinte, você pode acessar o YouTube, porque a nossa TV é uma TV web. Nós estamos crescendo e estamos impulsionando cada vez mais as atividades que nós temos realizado aqui nos estúdios da TV Barueri.live. Na cidade mesmo de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Você vai lá no YouTube e você clica assim, Canal Barueri. Se você também clicar TV Barueri, você vai encontrar o nosso logo e você vai encontrar a nossa TV. Bom seria que você, que está assistindo o programa Liderança e Gestão, você se tornasse um mais novo inscrito no nosso canal. Quando você entra na página do canal Barueri.live, você vai encontrar uma aba chamada Playlist. Aí na playlist você vai rolando para cima assim e você encontra o programa Liderança e Gestão. Às vezes tem aparelhos que aparece uma setinha para você clicar ali e aparecer mais programas. Você vai encontrar o Liderança e Gestão e muitos outros programas da nossa grade. Porque você não pode ficar sem o nosso conteúdo. Hoje nós estamos falando de oratória e argumentação, com uma especialista, a doutora Margibel de Oliveira. Doutora, eu vou falar uma coisa. Eu tenho o pensamento acelerado. Então, o que acontece? Como eu já falo há muito tempo, eu sou orador. Olha que chique, hein, professor? Estou me exibindo agora. Como eu já sou orador há mais de 25 anos, então o que acontece?
eu já tenho a prática. Não sei, hoje eu estou aprendendo aqui contigo, se eu estou exercendo a técnica direitinho. Mas como eu já tenho a prática, então eu já vou falando e dificilmente eu atropelo o português ou engasgo na minha próxima palavra. Mas eu faço um esforço danado para lembrar o seu nome. Vou contar por quê. Margibel. Eu estou acostumado, o meu cérebro está acostumado com Maribel. E eu não tenho nenhuma relação de trabalho pessoal com Maribel. Mas eu já conheci pessoas com esse nome. Margibel é a primeira vez. Exatamente, única, exclusiva. Que legal. Professora Margibel, oratória, o que vem a ser esse seu curso? O que você ensina ali? O que as pessoas buscam e o que elas encontram no curso de oratória? De fato, o curso de oratória, o que a gente procura trazer para a pessoa são as técnicas. As técnicas, às vezes as pessoas confundem como se fosse algo que você vai fazer, você vai ficar engessado. Não é isso. Não é? A gente vai transmitir as técnicas e você vai utilizar da melhor maneira possível. Por exemplo, para onde olhar, como que você vai posicionar a sua mão, como eu estou fazendo agora, não é? Tomar a água, como Moisés está fazendo durante a sua fala em público. Então, quando nós vamos trazer as técnicas, você vai se adaptar da melhor maneira possível para que a pessoa fique mais tranquila na sua apresentação. Eu tenho uma pergunta agora, porque isso acontece. Eu vou explorar esse momento consultoria. Professora, eu falo, eu fico incomodado tanto de assistir preletores, oradores que param para tomar água. Eu fico incomodado. Não é julgamento. Moisés, eu me incomodo com aquilo. Me cria um certo desconforto. Só que isso também acontece comigo. Eu vou na goela seca até o final. Eu não consigo. Eu consigo, às vezes, eu peço para eles responderem alguma coisa, eu peço para eles aplaudirem, e aí eu tomo água. Me conta, esse momento beber água, como é que seria o melhor momento no discurso para o seu público, para os seus interlocutores, você fazer essa pausa da água? Essa pausa da água ela é muito interessante, por quê? Porque nós sabemos que o nosso corpo aí é formado de 70% de água, né? Sim. Então, quando nós estamos falando em público, que a nossa salivação ela vai utilizar bastante essa nossa reserva hídrica, né? Vamos dizer assim, nós precisamos do quê? De ter sempre as nossas cordas vocais lubrificadas, não é? E para que você tenha fôlego. Então, qual é o melhor momento? O momento em que você, de repente, está interagindo com a plateia e você joga uma pergunta, as pessoas, como você acabou de comentar, a pessoa vai te aplaudir ou, de repente, alguém levanta a mão fazer uma pergunta. Ou seja, em um intervalo, você procura fazer essa... Eu não vou parar agora, por exemplo, pegar o copo de água aqui e tomar e interromper o meu fluxo de pensamento. Okay. Então, não é isso. Então, é você procurar um intervalo, um gancho, para que você consiga ter, não é, essa sua fluência. Porque, às vezes, eu já estou começando a ficar com a garganta seca. Aí, o que vai acontecer? Quando eu devolver a palavra para você, eu vou procurar esse momento de tomar água. Você quer beber uma água? Eu vou fazer uma pergunta bem longa agora. Aproveitaremos. Professora, geralmente o aluno que procura por um curso de oratória, ele está travado, ele quer ganhar dinheiro. Qual é o maior interesse que esses seus alunos têm quando ele procura por um curso de oratória? Olha, nós temos interesses diversos, mas hoje em dia, eu diria, infelizmente, o que predomina é a questão da ansiedade, não é? As pessoas, às vezes, ficam muito ansiosas e elas querem uma ascensão de carreira. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui na FATEC que outro dia ele chegou e falou para mim assim, nossa, professora, eu já fiz o seu curso presencial
e eu preciso ascender na minha carreira. Eu estou num nível médico e eu preciso me tornar analista dentro da minha carreira, mas eu não consigo nem falar numa reunião. Então, muitas pessoas, às vezes, têm essa ansiedade, essa trava, não é? De não ter o domínio do assunto ou de, muitas vezes, eu diria, não se arriscar para falar naquele momento. Nesse caso específico que você está mencionando, professora, na consultoria também acontece isso. Eu faço a consultoria para empreendedores. E tem gente que é travado por algum motivo, e são coisas que ela traz de muito lá atrás. Aí o que acontece? No seu curso, você também recomenda, indica a procura de um profissional daquilo que não é a sua área? Porque tem coisas que a pessoa fala comigo, eu falo assim, meu amigo, procura um bombeiro, quem resolve isso é o delegado. Ó, você fala com o juiz de futebol lá, com o árbitro, não é comigo. Então, uma pessoa que é travada, que nem esse exemplo que a senhora você mencionou aqui, eu não consigo falar nem numa reunião. Você manda ele para o consultório? Olha, fazer terapia? Alguns eu indico. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem uma ansiedade muito grande, algo muito incontrolável, a pessoa muitas vezes é algo voltado para uma terapia. De repente, um bloqueio que ela teve quando era criança, ou algum medo que lhe causou aquele tipo de bloqueio. Então, tem de partir desse olhar mais pontual. Às vezes a pessoa ela tem um problema de gagueira. Então, eu indico um fonoaudiólogo. E aparece galo para fazer curso de oratória? Aparece. Por incrível que pareça, e o curso aparece. Cura ou não? Olha, alguns você consegue perceber que a pessoa com a técnica, por exemplo, da preparação, de estudar o conteúdo, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado que essa preparação simples, entre aspas, iria me dar tanto conforto. Então, temos esses casos também. Ah, legal. O que dentro do curso de oratória, professora, o que é assim mais desafiador quando você recebe o seu aluno? O que te causa assim, nossa, aqui eu vou ter trabalho? O que te torna a situação assim mais desafiadora? Olha, eu diria às vezes no curso de oratória, principalmente no curso presencial, porque no curso presencial nós filmamos. Então, às vezes a pessoa, quando ela se vê filmada e você projeta, e a pessoa fala assim, você vai me expor? Eu falo assim, olha, naquelas letrinhas miudinhas do contrato, tinha uma cláusula chamada exposição. Tinha uma cláusula que dizia que você iria ser exposto, não ao ridículo, óbvio. Sim. Você vai ser exposto para o quê? Para você se observar, a sua postura. Então, tem muitas pessoas que, ao se observarem, acontece aquilo que você mencionou há pouco. Elas começam assim, eu já tive aluna que falou assim, nossa, mas o meu óculos é horrível. Mas o meu cabelo, eu falei, olha, que bom que você está se olhando, porque talvez não seja o problema da sua fala exatamente em público, mas o problema da sua autoimagem. Então, às vezes, o que causa mais, assim, uma questão desafiadora para mim, é você mostrar para o aluno com todo jeito que ele tem de procurar um outro profissional. Entendi. Legal. Professora, dentro dessa questão de oratória, eu gosto muito do microfone. Aparece aquele povo que fala assim, eu vou segurar o microfone, é sério, tem que falar com o microfone? Como é que você lida com o seu aluno que tem assim, ele precisa falar, mas ele tem pavor ao microfone? Porque uma coisa é você estar numa reunião com 5, 6 pessoas. E outra coisa é você ter que apresentar o conteúdo, fazer uma exposição do seu trabalho, do seu projeto, para um grupo maior. Aquilo que excede a uma bancada, né? Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de projeto, de trabalho, de conclusão de curso, para os colegas de classe. Como é que é essa questão assim do pavor? Tenho medo de microfone. Não tira esse negócio para lá. Como é que é isso, professor? Isso nós tratamos, às vezes, com exemplos bem, assim,
simples. Você pergunta para ele, olha, você gosta de andar de bicicleta? Qual que é o seu esporte favorito? Ah, eu gosto de fazer jiu-jitsu, sabe? Um exemplo aleatório. Aí eu pergunto assim, mas você conseguiu fazer jiu-jitsu simplesmente, de repente, vestido de terno? Ou utilizando uma sunga de praia? Não, óbvio que não. Falei, Sim. então, para falar em público, você tem os instrumentos, os equipamentos que são Ok. adequados para aquela situação. Então, você tem para não é, lutar jiu-jitsu, colocar um kimono, colocar uma proteção. Aqui é a mesma coisa, você vai ter de começar a utilizar o microfone, e aí eu brinco com eles, olha, eu tenho o microfone de mão, sem fio, eu tenho o microfone com fio e o de lapela. Qual você prefere? Nenhum. Eu falei, não, nenhum. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Você vai ter que escolher um. Ok. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta, que é a questão assim da argumentação. Como encantar o público tem a ver com argumentação? Muito. Tem a ver com argumentação. Como é que é essa questão da argumentação dentro da oratória? Como é que eu utilizo mais essa ferramenta? Porque não é simplesmente chegar e falar e dar o recado, não é isso. Não é falar em público. Não né? é falar em público, e você já mencionou isso aqui. Uhum. Como é que é o início do trilhar aqui, esse caminho da argumentação? Como é que é isso, professor? A argumentação, vale lembrar que argumentar, ele vem da raiz de argu, que é algo fazer brilhar. Ok. Então, quando você vai fazer uma apresentação em público, de alguma maneira você vai querer brilhar, colocar, vender alguma coisa, apresentar um projeto, ir para uma palestra e, de repente, apresentar uma nova teoria. Então, você tem que, primeiro, na argumentação, esse fazer brilhar, é identificar qual é o seu objetivo de fala. Então, o que eu vou fazer? Começa com verbos no infinitivo. O que eu vou fazer? Vender um produto? Prospectar clientes? Convencer a plateia de que utilizar um determinado tipo de equipamento é mais interessante do que outro? Então, você começa esse seu processo argumentativo pela ideia de definir os objetivos. O que realmente eu quero? O que realmente eu quero. Porque se a pessoa começa assim, olha, pessoal, hoje eu estou aqui e tal, estou meio nervoso, começou tudo errado. Porque tem gente que até... Já está se desculpando. Exatamente. Tem gente que fala assim, não, é até bom dizer que você está nervoso porque... Eu estou anotando a aula aqui, tá, professora? Porque isso muito me interessa. Aliás, tudo me interessa. Mas essa técnica da argumentação... É fundamental, porque quando você parte, porque normalmente quando nós começamos a nossa apresentação, os 30 segundos iniciais e o primeiro minuto, ele é fundamental. Porque quando você engaja o público naquele seu objetivo principal e de repente você espera um retorno, porque a gente já presenciou, certamente, você já deve ter presenciado aquela pessoa que está falando e, de repente, ela pede um retorno e o público não aplaude, não dá retorno. Então, o que você quer provocar naquele público? Então, você vai começar estabelecendo os seus objetivos. Não é que você tenha que decorar, muito pelo contrário. Você tem de estudar o assunto para que você fique seguro até no momento de fazer a piada. Entendi. Por exemplo, os americanos, eles gostam muito de começar a palestra deles ou a fala deles fazendo uma piada. Eu já não utilizo essa técnica porque... É que no Oscar acontece, a gente vê muito isso, né? Exatamente. Mas às vezes as piadas não terminam muito bem. E nós Dá ruim, né, professora? Exatamente. Então, o que você tem de fazer? Você tem de fazer um roteiro da sua argumentação. Sim. Como é que você vai começar? Quais são as perguntas que você vai fazer para tocar na dor de quem está assistindo? Então, você tem de fazer uma estrutura do discurso em que você tem essa estrutura argumentativa
que nós falamos no popular, é introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio e fim. É claro que na retórica clássica nós temos os nomes mais do tempo de Aristóteles, né? Que são os nomes mais refinados, vamos dizer assim, mais teóricos, né? Que você começa pela parte inicial, não é? E depois aí na parte inicial vem a narrativa, aí depois vem a parte da argumentação em si, e vem a parte da conclusão. Então, você tem etapas específicas dentro da argumentação clássica que você pode perfeitamente aliar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, aqui é o seguinte, eu anotei na argumentação o objetivo, para quem você quer, o que você quer, as perguntas que vão tocar na dor da pessoas que estão te assistindo. Dá mais uma dica aí, professor, só mais uma, que aí a gente fecha o bloco, né? E afinal de contas eu estou aqui na minha aula particular, na consultoria com a doutora Margibel. É o seguinte, você não sai daí porque no terceiro e último bloco nós voltamos nesse bate-papo gostoso com a doutora Margibel. E eu vou arrancar dela mais um item para nós termos uma argumentação eficaz e conseguirmos resultado satisfatório. Eu volto já, não saia daí. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Este é o programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui hoje conversando num papo muito legal, muito gostoso sobre oratória, argumentação, palavras de autoridade. Mas eu quero mostrar para você aqui, ó, este livro é o Construindo Liderança. Eu escrevi esse livro, ele foi publicado no final de 2019. É um manual prático para acelerar sua vida, sua carreira, seus negócios. Faça seu pedido hoje mesmo. Eu, por exemplo, lá no Instagram, você me encontra assim, ó, moisés.borg. Então, não esqueça, @moisés.borg. Vamos interagir, vamos
conversar, você tem a oportunidade de sugerir pauta, você pode falar conosco, até puxar minha orelha, fica à vontade, porque eu estou aqui me controlando muito, para na frente da professora de português, não cometer nenhuma gafe, nenhum deslize. E eu estou assim, vocês estão percebendo que eu estou meio presão aqui hoje? É a presença da professora Margibel, que nos alegra trazendo esse conteúdo tão importante para você conversar com a sua equipe, para você conversar com os seus vendedores, para você conversar com os seus clientes, para você conversar com o seu público, para você conquistar pessoas e negócios que te tragam grandes e bons rendimentos. Professora Margibel, continuando aqui a nossa conversa, eu fiquei de pegar contigo um terceiro item da argumentação. A argumentação, você já nos falou que a gente precisa entender o que a gente quer, que é o objetivo. Nós precisamos trabalhar perguntas que estão relacionadas com a dor das pessoas que estão nos ouvindo. O que mais para uma boa argumentação, para uma argumentação eficaz? Eu diria que estudar o seu público. Você tem de não só identificar as dores do seu público, mas, por exemplo, você tem de identificar a faixa etária, o que ele gosta, o que ele tem de desejo. Então, você tem de fazer um mapeamento porque você vai falar para alguém. Ah, ok. Então, esse estudo do seu público é fundamental, porque eu sou da área de eventos e eu falo para os meus alunos, olha, vocês vão fazer um evento para um grupo de pessoas. Se as pessoas não estiverem lá, o evento vai ser malfadado. Então, o que você tem de fazer? Quando você vai fazer uma palestra, mas eu vou fazer uma palestra, só que eu não sei exatamente quem estará lá. Aí você volta para os objetivos. Legal. Porque você diz assim, olha, o objetivo da minha palestra é esse. Eu estou imaginando que aqui nós temos X pessoas. Eu pergunto às vezes na sala de aula, quantos de vocês nasceram até 1992? Aí uns levantam a mão. Eu falei, pronto, nós já temos X pessoas nessa faixa etária. Ou seja, você vai aos poucos, se você não conseguir fazer esse mapeamento, identificar o perfil do seu público, você pode ir fazendo perguntas durante a sua fala. Por quê? Porque você vai se identificando mais com o público. Então, eu diria que estudar o público é fundamental. Legal. Esse estudar, eu quero aprender agora contigo uma coisa aqui. Aliás, tenho aprendido muitas coisas hoje, hein, professora? Margibel, estudar o público, eu entendi, mas eu gostaria que ficasse claro para as pessoas que estão nos assistindo. Esse estudar é antecipadamente chegar com a matéria pronta ou você estudar na hora de estar falando, sentir o público? Porque você conseguiu entender o claro. Estudar e o estudar? O estudar antes e estudar na hora? O ideal seria você estudar antes. Você conseguir fazer o mapeamento do seu público. Hoje em dia, por exemplo, o que nós fazemos? Tem o Google Forms. Olha, o público vai se inscrever para a palestra, você vai fazer perguntinhas. Por exemplo, faixa etária, nível de escolaridade, cargo, se ele fez alguma especialização, o interesse dele pela palestra. Entendi. Então, você consegue ter um mapeamento. Você pode também fazer no momento da palestra. Vou te dar uma dica aqui, olha, fundamental. Opa! Tem um site chamado Mentimeter. Mentimeter, tudo junto. Tá. Que ele mede o que tem na mente das pessoas. Mas calma, não é algo que vai fazer uma descoberta fantástica. O que você vai fazer? Você vai projetar um QR Code e as pessoas irão colocar, por exemplo, as expectativas deles em relação para aquele evento. Para aquele evento. Aí elas vão colocar lá, sei lá, vendas, destravar o negócio ou mudar de carreira. Aí você pode projetar uma nuvem de palavras. Você pode projetar
na sua palestra um gráfico de código de barras. Ou seja, isso são mais algumas técnicas de interação com o público que vai te mostrar que o público vai dizer assim, nossa, que interessante. Eu posso também utilizar essa técnica para conhecer o meu público. Então, tudo isso você pode tanto fazer previamente com as ferramentas tecnológicas, eu dei exemplos super simples, mas você pode também fazer durante a sua apresentação. Legal, muito bom. Professora Margibel, existe um outro curso chamado Palavras de Autoridade. Você já falou de oratória, falou da argumentação. Como é que é essa Palavras de Autoridade? Como é que funciona esse curso? O Palavras de Autoridade, de fato, ele está fundamentado no trabalho que eu fiz na minha pesquisa do doutorado. Não é? Porque eu fiz doutorado na USP, na área de retórica e argumentação. Então, ele está todo fundamentado nesse pilar, vamos dizer assim. A primeira parte do curso ele está dividido em 5 módulos. Então, o Palavras de Autoridade, o objetivo geral é te dar autoridade, não é? Te tornar um especialista para que você tenha o domínio daquela situação quando você for se apresentar em público. Então, essa é a visão geral do curso. Ele é dividido em 5 módulos, né? Organizado em 5 módulos. O primeiro módulo ele vai tratar da organização do projeto. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu preciso fazer um projeto quando for falar em público? Eu falo assim, meu amigo, você precisa fazer um projeto todos os dias da sua vida. Tudo, né? Todos os dias da sua vida. Por exemplo, hoje, quando eu vim para cá, né, eu já organizei a minha agenda ontem. Nós compartilhamos a agenda em casa, eu e meu marido. Aí ontem ele olhou assim, será que vai dar tempo de se organizar até... De fazer tudo isso aqui? Fazer tudo isso até a hora da entrevista? Então, você tem de organizar um projeto para sua fala em público, porque aí você vai estabelecer aqueles passos iniciais da oratória, que é para quem, o que eu vou falar, como eu vou falar, que entram os objetivos. Então, você trabalha isso no primeiro módulo. É que a gente fala projeto da ideia de uma coisa muito científica, Sim, muito difícil. Exatamente. É organizar, não é? E no Palavras de Autoridade, é só para advogados, é para políticos? Como é que é esse curso? Ele atinge que público? É para atingir que público? Esse público, ele atinge um público em geral. Ele não é só para advogados. Por quê? Porque cada módulo você vai ter uma visão. Então, ou seja, organizar um projeto, você escolher os argumentos, você tem toda a fundamentação. Tem um outro módulo que você estuda o tipo de evento. Então, por exemplo, eu quero fazer uma oficina, eu quero fazer um workshop. Qual é a diferença desses tipos de eventos e como é que eu vou direcionar? E no final, você tem a parte do treino. Não é? Sim. Como que você vai treinar? O que você vai fazer, não é, no momento de colocar em ação aquele projeto do módulo inicial? Então, ele é um curso voltado bem abrangente para qualquer profissional. Entendi. Agora, em resumo, professora, você pode até falar para aquela câmera sua ali, como é que é a sua mentoria? Como é que ela funciona? A minha mentoria, ela tem como bônus justamente o Palavras de Autoridade. Por quê? Porque depois de você assistir todo o curso, você vai ter um contato diretamente comigo, né, a sua mentora, em que eu vou te guiar se porventura você ainda tem algumas travas, a que você faça um discurso em público. Então, na mentoria, você vai colocar em prática. Aí eu vou te dar os caminhos. Olha, você tem de olhar mais desse jeito, organizar a sua vestimenta, porque isso também faz parte da fala em público. Ou seja, eu vou pegar o mentorado pela mão e vou prepará-lo para a apresentação em público. Entendi. Uma coisa que as pessoas perguntam para a gente, e isso também define o tipo de cliente que nós estamos recebendo, é quando ele ouve a nossa argumentação, lá no funil de venda, sabe? Quando ele ouve a nossa argumentação, aí ele fala assim, tem uns, não são todos, tem uns que falam assim, quanto custa? E geralmente quando fala assim, quanto custa, já faz uma careta. Quanto que é? É caro esse negócio? Eu falo para você que está nos assistindo aqui agora,
que isso é nada mais, nada menos que uma pobreza de espírito. A gente tem que, dar aquela arrumadinha e falar assim, professora, qual é o investimento? Fala pra gente, assim, um pontapé inicial, qual seria o parâmetro de investimento para a pessoa já ir se organizando e colocar isso aí como projeto de vida dela? Sim. Olha, na nossa plataforma, nós temos vários infoprodutos que você pode acessar. Por exemplo, você pode começar por um workshop que custa R$10, que é voltado para a área geral da argumentação. Depois você tem um curso Oratória de Bolso, que é R$97, que é algo assim bem voltado. Olha, eu tenho uma reunião para fazer amanhã. O que eu tenho de fazer? Você vai direto ao ponto. O curso Palavra de Autoridade está R$497. Então, esses são os investimentos iniciais. A mentoria, ela depende. Por quê? Porque a gente tem de fazer uma entrevista prévia, uma análise, né? Uma análise prévia para identificar quais são as necessidades do mentorado. Geralmente as pessoas... O que é investimento para um não é para outro. E tem gente que aparece e fala assim, mas você fez para minha sogra, você fez há tanto. Interessante, mas a sua sogra é mais experiente, ela não vai me dar o trabalho que você me dá. Exatamente. Tem essas coisas. Por isso é mentoria. Mentoria, é uma coisa direcionada, é uma coisa pessoal. Exatamente. Né? Que legal. Gente, eu estou conversando aqui já no finalzinho com a doutora Margibel de Oliveira. Muito, muito, muito legal. E agradecido estou de ter, assim, essa chuva de ensinamentos nesta tarde de hoje aqui no programa Liderança e Gestão. Professora, antes das suas palavras finais, eu gostaria de saber sobre sua última publicação, como é que a gente encontra seus livros, como nós encontramos você nas redes sociais, como é que acha a professora, doutora Margibel para uma mentoria? Fala pra gente aí. Bem, o meu Instagram é DRA, de doutora, né? DRA.margibel. Gente, Margibel é assim, não, as letrinhas, não tem outra. As letrinhas não se repetem, é MARGIBL. Então, quando você me encontrar pelo Instagram, é minha porta de entrada para as outras redes. Por exemplo, no próprio Instagram, você tem um link que vai direcionar para o meu site, o Doutora Margibel. Okay. Lá dentro do site você tem todos os infoprodutos. Maravilha, muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa Liderança e Gestão. Eu quero deixar aqui um abraço especial para uma pessoa que eu tenho com muita estima. O nosso diretor técnico se chama Aloísio Rocha. Ele é o responsável por todos os nossos equipamentos, pela meninada que trabalha aqui nos bastidores, atrás das câmeras, e é o responsável pela Digital 5. Se o seu evento precisa de som, imagem, se você precisa até de roteirista, fala com a Aloísio Rocha, Digital 5. Você encontra nas redes sociais. Você pode ligar para tvbarueri.live e você vai ter uma assessoria, você vai ter um atendimento de altíssima qualidade. Professora, no nosso encerramento, eu peço que você se dirija à sua câmera e diga um pensamento, uma frase, uma motivação para as pessoas que estiveram conosco até agora assistindo esta entrevista. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer demais a oportunidade pelo canal TV Barueri Live e quero agradecer principalmente por essa gentileza do nosso querido apresentador, Moisés, aqui por esse bate-papo muito interessante. E eu diria para você que, assim, aquela pessoa que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul e que conquistou muitas coisas na vida e é no auge dos seus 55 anos, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer transformar-se de falante para orador, você tem de buscar todos os dias e de procurar transportar essas barreiras do seu inconsciente, que às vezes a gente coloca algumas máscaras e diz que não é possível, mas tudo é possível quando nós lutamos e temos um objetivo bem claro nas nossas vidas. Que legal. Professora, eu agradeço de coração a sua disponibilidade de estar conosco.
nós queremos desejar a você muito sucesso e que você continue conosco assistindo o programa Liderança e Gestão toda sexta às 15h. Que você seja feliz e tenha resultados satisfatórios na sua vida. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.